Eu enterrei o segredo da minha mãe no jardim da casa de Alfama onde crescemos, sob as laranjeiras que ela tanto amava, e assisti enquanto o cheiro de terra úmida se misturava ao perfume das flores, sabendo que aquilo era só o começo. Naquela noite, enquanto o fado ecoava pelas ruas estreitas de Lisboa, eu sorri pela primeira vez em anos, imaginando o rosto dela quando descobrisse que o veneno que plantei não era só literal. E o pior, ela merecia cada gota, porque o amor que ela negou a mim foi doado a 118 estranhos que mal conheciam o seu nome. O sol de verão em Lisboa batia impiedoso nas pedras do Chiado quando recebi a mensagem. Era uma tarde de julho, daquelas em que o ar parece carregado de promessas falsas, e eu estava sentada num café minúsculo na rua Garrett, com um galão na mão e o coração apertado como um pano de prato torcido. O telemóvel vibrou na mesa de ferro forjado, e o nome Mãe piscou no ecrã como um aviso de evacuação. Filha, o casamento da tua prima Inês é no próximo mês. Vai ser grande, em Sintra, no Palácio da Pena. Mas não há espaço para ti na lista. A família está enorme este ano. Desculpa, mas tu sabes como é. Não há espaço. 3 palavras que caíram como chumbo derretido no meu estômago. Eu, a filha dela, a que limpava as lágrimas dela depois do pai nos abandonar, a que trabalhava turnos duplos na pastelaria para pagar as contas dela quando a artrite a deixou de joelhos. Não havia espaço. Mas para 118 convidados. Eu sabia porque o via nas redes sociais dela, aquelas publicações efusivas com fotos de mesas postas para ensaios, listas intermináveis de nomes rabiscados em post-its cor-de-rosa. Primos distantes de Porto Alegre, tias postiças de Coimbra, amigos de Copos do Bairro Alto que mal se viam há décadas. Todos eles, com os seus sapatos lustrosos e sorrisos ensaiados, cabiam no grande dia da Inês. Eu, não. Levantei-me devagar, o galão intocado a arrefecer na mesa, e caminhei pelas escadarias do Bairro Alto como se cada degrau fosse uma memória que eu pisava para não desabar. O fado de um cantor de rua invadiu-me os ouvidos, ai, a saudade, que dói tanto, e pela primeira vez, senti que a saudade não era só dor, era uma lâmina afiada, pronta para cortar. Eu tinha 32 anos, vivia num T1 apertado em Belém, trabalhava como designer gráfica freelance para agências que me pagavam em migalhas, e o meu maior crime aos olhos dela era ser complicada. Complicada por questionar as noites em que ela bebia vinho do Porto até cair, complicada por recusar casar com o filho do padeiro só para estabilizar. Complicada por ser eu. Voltei para casa de comboio, o Tejo a desfilar pela janela como um rio de indiferença, e quando cheguei ao meu apartamento, com as paredes cobertas de azulejos rachados que eu comprara em feiras de Alfama, sentei-me no chão da cozinha. As lágrimas não vieram, em vez disso, veio uma frieza, uma clareza que me aterrorizou e excitou ao mesmo tempo. Eu vi a mãe dela, a avó que me contava histórias de pescadores no Douro, como uma mulher de ferro, mas agora vi a verdade, ela era frágil, construída em camadas de mentiras para se proteger do vazio. E eu? Eu era o vazio que ela tentava tapar com festas e convidados falsos. Naquela noite, abri o computador e comecei a pesquisar. Não sobre vestidos de noiva ou hotéis em Sintra, não, sobre venenos. Não os letais, mas os subtis, os que corroem devagar. Pastilhas para insónias misturadas com sumo de romã, ervas de um ervanário no Rossio que prometiam purificar o sangue, mas que, em doses erradas, causavam alucinações vívidas. Eu não queria matá-la, queria que ela visse os fantasmas que ela mesma criara. Queria que ela acordasse a suar, vendo o meu rosto no espelho, acusando-a de me apagar como se eu fosse uma mancha num lençol de linho. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada. Eu atendia chamadas de clientes sobre logotipos para marcas de queijo de Serpa, sorria para o vizinho que me oferecia figos do seu quintal, mas por dentro, planeava. Escrevi cartas que nunca enviaria, descrições detalhadas do casamento que ela descrevera em pormenor nas mensagens de grupo da família, o catering com cataplana de marisco, o bolo de 7 andares inspirado nos pastéis de nata, a banda de fado que tocaria Amália Rodrigues até as estrelas de Sintra pescarem. Cada detalhe era uma farpa no meu peito, mas também combustível. Porquê 118? Porque era um número parvo, redondo, o suficiente para encher um salão mas não o suficiente para incluir a filha que ela parira em dores no Hospital de Santa Maria. Uma semana depois, liguei-lhe. A voz dela saiu leve, como se nada tivesse acontecido. Oh, filha, estás bem? Ouve, a Inês pediu para te mandar um abraço. Ela casou com um rapaz de Braga, sabes? Engenheiro, daqueles que sobem na vida.
Eu respirei fundo, sentindo o cheiro imaginário de jasmim do seu perfume barato. Mãe, por que eu não? Silêncio. Depois, um suspiro de mártir. É logístico, meu amor. O salão tem lotação limitada. E tu? Tu estás tão ocupada, não estás? Com o teu trabalho moderno. Ocupada. Como se os meus freelances fossem uma desculpa para me excluir. Desliguei sem despedida, e pela primeira vez, odiei-a de verdade. Não o ódio cego, mas o calculado, o que constrói impérios de dor. Comecei a colecionar fotos. Das redes sociais dela, das histórias efêmeras que ela postava, mesas postas com guardanapos de renda, flores de laranjeira colhidas no Alentejo, a Inês com o vestido de tul que custara o ordenado de 3 meses de uma costureira de Alcântara. Eu imprimia tudo, colava em paredes do meu quarto como um detetive obcecado. Cada imagem era uma prova. Ela construíra um mundo sem mim, um altar à família ideal onde eu era o sacrifício. E ali, no silêncio da minha casa, com o som distante dos elétricos de Belém, jurei que o meu regresso seria inesquecível. Não como convidada, mas como a sombra que a engoliria. Os meses passaram devagar, como o vinho a fermentar em barris de carvalho no Douro. Eu emagreci, os meus olhos afundaram-se em olheiras que pareciam tatuagens de insônias, mas a minha mente aguçava-se como uma faca de cozinha afiada na pedra. Falei com a Ana, a minha única amiga verdadeira, uma psicóloga de Chelas que me ouvia sem julgar. Isto é trauma geracional, Marta, disse ela numa sessão via Zoom, com o seu gato laranja a ronronar no colo. A tua mãe repete o padrão da dela, priorizar a fachada sobre o sangue. Eu assenti, mas não lhe contei o plano. Ninguém sabia. Nem o João, o ex que ainda me mandava mensagens esporádicas sobre saudades de noites em Cais do Sodré. Ele diria que era loucura, eu diria que era justiça. Finalmente, o dia aproximou-se. O convite, que eu roubara da caixa de correio da mãe, fingindo ser uma visita surpresa, chegava como uma provocação. Celebremos o amor eterno. 118 almas unidas em Sintra. Eu ri, um riso seco quicou no meu T1 vazio. Amor eterno. Que ironia. O meu amor por ela morrera no parto daquela mensagem, e o que nascia agora era algo mais primal, a vingança, tecida com fios de memória e raiva, pronta para se desenrolar como uma tapeçaria de sangue. Sintra acordou envolta em névoa, como se os deuses portugueses tivessem chorado durante a noite pelas traições humanas. Eu cheguei de madrugada, de carro alugado de uma agência em Oriente, com o porta-bagagens cheio de caixas sem rótulo. O Palácio da Pena erguia-se no horizonte como um sonho colorido, as suas torres amarelas e vermelhas pintadas contra o céu cinzento, mas eu via-o como uma prisão de contos de fadas onde as princesas eram mães falsas e as filhas, bruxas esquecidas. Estacionei num caminho secundário, longe dos autocarros de turistas, e caminhei até ao local do casamento, o ar fresco cheirando a eucaliptos e terra molhada. O staff já preparava tudo, mesas brancas estendidas nos jardins, cadeiras com laços de cetim azul celeste, um arco de flores que custara, segundo os mexericos que eu ouvira da prima Lourdes, mais do que o meu rendimento anual. Eu vestia-me de preto simples, saia lápis e blusa de seda que comprara numa loja de segunda mão no Intendente, nada que chamasse atenção, mas o suficiente para me sentir como uma viúva num funeral de ilusões. Ninguém me viu entrar, ninguém esperava que eu aparecesse. Eu era o fantasma da família, a que se evaporara após a discussão de há 2 anos, quando confrontei a mãe sobre as dívidas que ela escondera, mentindo para todos que eu era instável. Escondi as caixas num arbusto perto da cozinha externa, onde os cozinheiros fumavam cigarros entre turnos. Dentro delas, frascos de vidro com líquidos inofensivos à vista, sumos de frutas do mercado de Campo de Ourique, misturados com extratos de plantas que eu comprara num herbalista de Moraria. Erva doce para digestão, mas em doses concentradas, provocava vertigens, casca de romã para vitalidade, mas excessiva, alucinava como um sonho febril. Eu rotulava tudo com etiquetas falsas, bebida de boas-vindas, cortesia da família. O plano era simples, lógico, como um xadrez jogado em tabuleiro de azulejos, serviria nas mesas, misturado ao vinho branco gelado, e observaria enquanto o veneno se espalhava como fofoca num jantar de família. A cerimónia começou às 11, com o sol a furar a névoa como uma acusação. Eu posicionara-me no fundo do jardim, atrás de uma cortina de era, invisível mas onipresente. A Inês desceu o corredor de pétalas, radiante no seu vestido de tul que ondulava como ondas do Atlântico, o noivo à espera com um sorriso de comercial de bancos.
A minha mãe, Isabel, estava na primeira fila, num fato de linho bege que a fazia parecer uma estátua de mármore rachada. Os seus cabelos grisalhos presos num coque elegante, os olhos maquiados para esconder as rugas de noites mal dormidas. Ela aplaudiu, beijou a noiva, e eu senti o ódio subir como baile. Onde estava o meu aplauso? Onde o beijo que me dera no batizado, agora trocado por 118 estranhos? O banquete seguiu-se no salão principal, um espaço cavernoso com candelabros de cristal que tilintavam como sinos de aviso. Os convidados riam, tilintavam copos, contavam anedotas sobre verões em Cascais e invernos em Trás-os-Montes. Eu servia discretamente, fingindo ser uma ajudante contratada, o uniforme que roubara de uma lavandaria em Telheiras ajudava. Mais vinho, senhora? Perguntava, e elas assentiam, alheias ao veneno que escorria nos seus cálices. Comecei pelos cantos, o tio Zé de Évora, que me ignorara no Natal passado, a tia Maria de Faro, que espalhara boatos sobre a minha solteirice voluntária. Aos poucos, o salão encheu-se de um zumbido estranho, risos que se tornavam gorgolejos, olhares que se perdiam em visões invisíveis. A mãe bebeu o seu primeiro copo devagar, conversando com a Inês sobre planos de netos e casas em Oeiras. Vai ser perfeito, minha querida. Toda a família junta. Toda a família. As palavras ecoaram na minha cabeça como um fado desafinado. Eu observava de uma porta lateral, o coração a martelar como o sino da sede de Lisboa ao meio-dia. Aos 45 minutos, os efeitos começaram. Um convidado piscava excessivamente, murmurando sobre sombras no jardim, outra, uma senhora de Setúbal, ria histericamente de nada, lágrimas escorrendo como chuva de verão. O staff trocava olhares confusos, mas ninguém parava o fluxo, o vinho era o rei das festas portuguesas, afinal. Então, veio o momento. A mãe ergueu o copo para um brinde, a sua voz trêmula mas autoritária, pela união, pela família que nos sustenta como as oliveiras do Alentejo. Todos beberam, e eu prendi a respiração. Ela engoliu, o líquido descendo pela sua garganta como uma serpente adormecida. No início, nada. Depois, os seus olhos vidraram-se ligeiramente, fixando-se num ponto vazio sobre a mesa. Isabel. Estás bem? Perguntou o pai da noiva, um homem de bigode grisalho que cheirava a tabaco e mar. Ela acenou, mas o seu sorriso tremeu, e eu soube, o veneno acordara. Retirei-me para o jardim, o ar fresco a lavar o suor da minha testa. Sentia-me viva, como se cada célula do meu corpo cantasse um fado de triunfo. Mas o triunfo era amargo, via flashes da infância, ela a pentear-me os cabelos castanhos à beira do Tejo, prometendo que nada nos separaria. Mentiras. Todas mentiras, construídas para esconder o seu medo de me ver falhar, de me ver brilhar mais que ela. A psicóloga Ana dissera-me uma vez, o narcisismo dela é uma prisão, Marta. Ela exclui para não se sentir pequena. Mas saber não perdoava, só alimentava a chama. O caos instalou-se aos poucos. Um grupo de primos começou a discutir por nada, uma herança imaginária, um prato mal servido, voz elevando-se como o vento nos píncaros de Sintra. A Inês, agora corada além do rubor nupcial, agarrou-se ao noivo, sussurrando sobre o vestido que se move sozinho. Alucinações. As minhas alucinações, plantadas como sementes em solo fértil de culpa reprimida. E a mãe? Ela vagueava pelo salão, tocando objetos como se fossem estranhos, um copo, uma flor, o braço de um convidado. Onde está a Marta? Murmurou ela de repente, alto o suficiente para que eu, escondida, ouvisse. O meu nome, pela primeira vez em meses, dito não como acusação, mas como súplica. Eu não respondi. Em vez disso, enviei uma mensagem anônima para o telemóvel dela, de um número pré-pago comprado numa tabacaria de Alfama. Não há espaço para ti agora, mãe. Mas eu estou aqui, em cada sombra. Ela leu, o ecrã iluminando o seu rosto pálido, e caiu na cadeira, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. O banquete prosseguiu em ondas de confusão, alguns riam, achando ser o vinho forte, outros saíam, queixando-se de ar envenenado, mas o dano estava feito. 118 convidados, e todos eles, de alguma forma, pagavam pelo meu exílio. Quando o sol se pôs, tingindo o palácio de laranja e púrpura, eu parti. O carro ronronou pela estrada sinuosa de regresso a Lisboa, o rádio tocando um fado melancólico de Marisa. Sentia o peso das caixas vazias no porta-bagagem, mas o verdadeiro peso era o vazio no meu peito, vingança consumada, mas o que restava?
A mãe ligou-me 3 vezes durante o percurso, chamadas que ignorei. As mensagens chegavam: Marta. O que está a acontecer? Preciso de ti. Pela primeira vez, ela precisava de mim. E eu? Eu precisava de mais. De regresso a Lisboa, a cidade parecia-me alterada, como se o teste tivesse absorvido o veneno de Sintra e agora corresse mais turvo, mais carregado de segredos. Estacionei o carro num beco de Madragoa, onde as varandas de ferro forjado pendiam como confissões não ditas, e subi as escadas do meu prédio com as pernas pesadas de exaustão e euforia misturadas. O apartamento cheirava a pão fresco da padaria ao lado, pão de Mafra, crocante por fora, macio por dentro, como as mentiras da família. Despejei-me na cama, o edredão de retalhos que a avó me dera ainda embrulhado em plásticos de memória, e revivi o dia em flashes, o copo tremendo na mão dela, os olhos perdidos, o meu nome sussurrado como uma oração profana. Dormi pouco, acordando com o sol a filtrar pelas persianas de madeira, pintando listras no chão como cicatrizes. O telemóvel explodir em notificações, mensagens da família em pânico, fotos borradas do banquete postadas em grupos do WhatsApp. O que raio foi aquilo? Alguém envenenou o vinho. E chamadas perdidas da mãe, agora 12 no total. Eu ri, um riso que soava estranho no silêncio, como o guincho de gaivotas sobre o rio. Mas o riso morreu rápido, em seu lugar, veio a dissecação, a análise fria do que eu fizera. Não era só vingança, era terapia autodidata, uma dissecação do nosso laço maternal como um anatomista corta um cadáver para entender o coração. Levantei-me e preparei café forte, preto como a noite em que o pai partira para Angola atrás de uma amante mais jovem, deixando-nos com dívidas e um duplex em Alfama que cheirava a mofo. A mãe reagira então com fúria, culpando-me por não ser o suficiente para o manter, eu, com 10 anos, a desenhar mapas de tesouros no chão da cozinha. Aquela semente de culpa crescera, ramificando-se em cada decisão dela, priorizar a imagem, o que dirão os vizinhos, sobre o abraço que eu implorava. Agora, em Sintra, eu plantara a minha semente de volta. Mas seria o suficiente? Ou só o primeiro corte numa cirurgia longa? Saí para um passeio pelo Jardim da Estrela, onde as camélias florescem em rebentos vermelhos como sangue fresco. Sentei-me num banco de ferro sob uma araucária centenária, observando casais de idosos que se davam a mão, as rugas contando histórias de fidelidade que a minha família nunca conhecera. Liguei à Ana, a minha confidente, e pela primeira vez, contei-lhe tudo, não os detalhes do veneno, mas o sentimento. Sinto-me vazia, Ana. Como se tivesse ganho a batalha mas perdido a guerra. Ela pausou, o som do seu chá a ser mexido ao fundo. Vingança é um espelho, Marta. Mostra-te a ti mesma, distorcida. O que vês agora? Eu via uma mulher partida, colada com fúria, mas ainda partida. Os dias seguintes foram de vigilância remota. Eu seguia as redes sociais da família como uma espiã em território inimigo, postagens da Inês sobre a lua de mel adiada por mal-estar coletivo, fotos da mãe no hospital de Sintra, pálida num roupão azul, rodeada de flores murchas. Intoxicação alimentar, diziam os relatórios médicos vazados em conversas de grupo. Mas eu sabia a verdade, era intoxicação emocional, o veneno da negligência regurgitado. Ela ligava todos os dias, a voz rouca de choro ou raiva. Marta, onde estás? Foi horrível. As pessoas pensam que envenenei a festa. Volta, por favor. És a minha filha. Filha. A palavra soava agora como uma corrente, não um laço. Eu não voltei. Em vez disso, comecei a segunda fase, as cartas. Escrevias à mão, em papel de linho comprado numa papelaria do Chiado, com tinta preta que manchava os dedos como culpa. A primeira foi para a Inês: parabéns pelo casamento. Lembra-te de que o amor verdadeiro não exclui sangue. A tua prima, Marta. Enviei-a por correio registado, com uma foto antiga nossa, de crianças em biquínis na praia de Carcavelos, rindo com baldes de areia. A segunda, para o tio Zé: lembras-te de como ignoraste a minha herança no testamento da avó? Agora, sente o peso de ser esquecido. Cada carta era uma farpa, cravada em feridas antigas, revelando as fraturas que a família tapava com risos e vinho. A mãe respondeu à minha indiferença com desespero crescente. Uma noite, apareceu à porta do meu teu em Belém, o cabelo desgrenhado, o casaco de lã puído apesar do calor de agosto. Batia à porta através da fresta da corrente,
o coração acelerado como um cavalo selvagem no areal da costa da Caparica. Mãe! O que fazes aqui? Ela soluçava, o rímel escorrendo como chuva negra. Marta, por favor. Abre. Eu errei. O casamento. Foi um erro. Não devia ter-te excluído. Era o pânico, sabes? Queria que fosse perfeito, e tu? Tu és a imperfeição que me lembra os meus falhanços. Imperfeição. A palavra cortou como navalha. Eu fechei a porta devagar, ouvindo os seus soluços ecoarem no corredor como um fado sem guitarra. Naquela noite, sonhei com o pai, não o real, mas o que eu inventara, um homem alto de barbas grisalhas, que me levava de barco pelo Tejo, contando histórias de heróis luzes que vingavam traições com astúcia, não com espadas. Acordei suada, o sol de madrugada filtrando-se pelas cortinas, e soube que a vingança precisava de escalar. Não mais venenos líquidos, agora, venenos de palavras, de verdades expostas como entranhas num talho de mercado da Ribeira. Comecei a compilar dossiês, e-mails antigos da mãe pedindo dinheiro a parentes, mentindo sobre a filha doente, gravações de discussões onde ela me chamava egoísta por perseguir sonhos em vez de um emprego estável na Caixa Geral. Tudo digitalizado, pronto para ser vazado em momentos precisos. O clímax aproximava-se com o aniversário dela, em setembro, uma data que ela celebrava com pompa em Alfama, sardinha assada na grelha, dança ao som de acordeão, convidados que enchiam a casa até rebentar. Este ano, eu seria a convidada surpresa. Mas não com flores, com o espelho da sua alma partida. Enquanto planeava, caminhava pelas ruas de Lisboa como uma predadora, o arco da Rua Augusta com os seus transeuntes apressados, a sé com as suas pedras gastas por penitentes. Cada passo era uma afirmação, eu existia, apesar dela. E ela pagaria por tentar apagar-me. Setembro em Alfama traz o cheiro de sardinhas grelhadas e o som de festas que vazam pelas janelas abertas, misturando-se ao fado que sobe das tabernas como fumo de lareira. A casa da mãe, o duplex herdado da avó, com varandas de azulejos verdes e azuis que representavam cenas de navegadores, estava iluminada como um barco de festa no Tejo. Eu chegara cedo, de táxi de Belém, vestida com um vestido simples de algodão amarelo, o cabelo solto como as ondas que batiam nas escadas do bairro. Nas mãos, uma garrafa de vinho do Dão, tinta encorpado, o rótulo prometendo paixões profundas, e no bolso do casaco, um pendrive com os ficheiros que compilava há semanas. A porta abriu-se com o tio Zé, o mesmo que cambaleara em Sintra com visões de heranças perdidas, agora de sobrolho franzido mas sorriso forçado. Marta. Tu aqui? A tua mãe não disse nada. Eu sorri, o tipo de sorriso que não chega aos olhos, como o das santas em procissões da Semana Santa. Surpresa, tio. Trouxe vinho para a rainha da casa. Ele hesitou, mas o cheiro de marisco da cozinha venceu, deixou-me entrar, e ali estava o salão, mesas postas com guardanapos de papel estampados com padrões de filigrana de Viana do Castelo, balões vermelhos flutuando como corações em chamas, e cerca de 50 convidados, não 118, mas o suficiente para encher o ar de tagarelice vazia. A mãe viu-me do outro lado da sala, no meio de uma roda de tias que elogiavam o seu novo corte de cabelo. Os seus olhos arregalaram-se, um misto de alívio e pavor, como se eu fosse um fantasma saído do Tejo. Marta, exclamou, atravessando a multidão com passos trêmulos, o vestido florido ondulando como bandeira de rendição. Abraçou-me forte, o perfume de lavanda misturado a suor nervoso. Filha, graças a Deus. Depois de Sintra. Pensei que te perdera para sempre. Eu retribuí o abraço, sentindo os ossos dela proeminentes sob a pele fina, e sussurrei no seu ouvido, perder-me. Mãe, eu estive sempre aqui. Só esperava o teu convite. A festa fluiu como vinho derramado, pratos de lapas a bolhão pato, caldeirada de peixe fumegante, riçóis de camarão passados de mão em mão. Eu circulava, cumprimentando com beijos no ar, a prima Lourdes, que me contara sobre os mexericos do casamento, o João, o ex, convidado por Piedade e agora de braço dado com uma morena de Alvalade. Marta, ouvi dizer que foste tu a sabotadora em Sintra, brincou ele, os olhos brilhando como malícia antiga. Eu ri, leve como espuma de mar. Sabotadora? Não, João. Só a filha esquecida que recorda. Ele curou, e eu afastei-me, o veneno verbal já a fazer efeito. Sentámo-nos à mesa principal, eu ao lado dela,
o vinho do Dão servido em copos de cristal rachado que ela herdara. Os brindes começaram. O tio Zé falou de família unida como o carvalho na Serra da Estrela, ignorando os olhares que lançava para mim. A mãe ergueu o copo, a mão firme agora, mas os olhos traíam o tremor. Pelos 60 anos. Pelas memórias que nos tecem, como o bordado da beira. Beberam todos, e eu juntei-me, sentindo o líquido quente descer como lava controlada. Então, veio o meu momento. Mãe, disse eu alto, silenciando o burburinho, deixa-me oferecer um brinde também. Pelas verdades que nos libertam. Liguei o portátil que trouxera disfarçado de prenda, um álbum de fotos digitais, mãe. E projetei no ecrã da sala, improvisado com um lençol branco. As imagens surgiram, e-mails dela pedindo dinheiro, com mentiras sobre a filha depressiva, gravações áudio onde gritava comigo por roubar a sua juventude, fotos antigas manipuladas, mostrando a rasgar os meus desenhos de infância. O salão congelou. Um gaspo coletivo, como o vento parando antes da tempestade. A prima Lourdes engasgou-se com o risol, o João baixou os olhos para o prato. A mãe virou-se para mim, o rosto pálido como queijo fresco. Marta. O que é isto? Para. Eu não parei. A narração automática que programara começou, a minha voz gravada, calma como o fado de Dulce Pontes. Esta é a história de uma mãe que convidou 118 para um casamento, mas esqueceu a filha que limpou as suas lágrimas. Esta é a vingança que choca, porque revela, o amor dela era uma fachada, como os palácios de Sintra, bonito por fora, vazio por dentro. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, misturando-se ao vinho derramado na toalha. Os convidados murmuravam, alguns levantando-se como se o chão queimasse. Isabel, é verdade. Como pudeste? Ela agarrou-me o braço, unhas cravando como ganchos de pesca. Para com isto. És louca. Diante de todos. Eu sacudi-me, sentindo o poder correndo nas veias como adrenalina de tourada em moita. Louca. Não, mãe. Foste tu que me ensinaste a performar. Lembras-te das festas de Natal onde sorrias enquanto choravas no quarto? Agora, é a tua vez de atuar, a tua arrependida. O caos explodiu, tias a consolá-la, tios a confrontá-la sobre dívidas antigas, a Inês a ligar furiosa do Algarve. Eu observava, o coração batendo em ritmo de morna madeirense, lenta e inexorável. Quando a festa se dissolveu em sussurros e partidas apressadas, ficámos só nós duas no salão vazio, pratos a arrefecer como corações partidos. Ela caiu de joelhos no chão de mosaico, soluçando. Porquê, Marta? Eu amo-te. Sempre amei. Eu agachei-me ao nível dela, tocando o seu rosto molhado pela primeira vez em anos. Amas? Então por que o exílio? Porque 118 estranhos em vez de mim. Ela balbuciou desculpas, medo de envelhecer, de me ver partir como o pai, de a família a julgar pela filha rebelde. Verdades derramadas como vinho azedo. Levantei-me, deixando-a ali, e saí para a noite de Alfama. As ruas pulsavam com outras festas, risos distantes contrastando com o meu silêncio interno. A vingança fora doce, mas agora amarga, revelara não só as dela, mas as minhas fraquezas, o vazio que eu preenchera com ódio. Caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, o Tejo lá embaixo brilhando como uma lâmina de prata, e perguntei-me, e agora? O amanhecer tingia o céu de rosa, prometendo novos começos, mas eu sabia que as cicatrizes demoram a sarar. Outubro trouxe chuvas miúdas a Lisboa, daquelas que molham a alma sem lavar as manchas, e eu sentia-me como as ruas de Alfama após uma tempestade, limpa à superfície, mas com poças de lama escondendo debaixo. O escândalo do aniversário da mãe espalhara-se como fogo em mato seco do Alentejo, chamadas de primos indignados, postagens em grupos familiares bloqueadas, até um artigo num jornal local de Sintra sobre o banquete envenenado que dividiu uma família lisboeta. Ninguém me acusava diretamente, eu era a filha misteriosa, o catalisador invisível. Mas a mãe. Ela tornara-se o centro das fofocas, a viúva pecadora exposta no confessionário público. Eu evitava o contacto, mergulhando no trabalho como quem mergulha no Atlântico em dezembro, freelance para uma agência de turismo em Cascais, criando campanhas sobre segredos escondidos de Portugal. Ironia, eu era o segredo mais bem guardado da minha própria história. Mas as noites eram piores, sonhava com ela, não como vilã, mas como uma mulher frágil que me embalava em berços de palha, cantando modinhas do Minho.
Acordava com o peito apertado, questionando se a vingança curara ou só infectara a ferida. Ana, a psicóloga, marcou uma sessão presencial no seu consultório em Intendente, um espaço acolhedor com tapetes persas e cheiro a chá de hortelã-pimenta. Marta, o que procuras agora? Redenção ou mais sangue? Sentei-me na poltrona de veludo verde, as mãos entrelaçadas como prisioneiras. Não sei. Sinto-me poderosa, mas vazia. Como se tivesse demolido o castelo dela, mas o meu ainda arde. Ela assentiu, os óculos de armação fina refletindo a luz da lâmpada de papel. A vingança é um ciclo, como o fado. Dói, liberta, dói de novo. Quebra-o confrontando, não destruindo. As palavras dela ecoaram quando recebi a carta, não digital, mas de papel grosso, selada com cera vermelha como sangue seco. Vinha do endereço da mãe Alfama, escrita na sua caligrafia trêmula, que eu reconhecia das listas de compras de infância. Marta, minha filha amada e odiada. Eu errei. Profundamente. O exílio foi o meu medo disfarçado de orgulho. Volta para casa. Deixa-me consertar. Com amor, Isabel. Amor. A palavra caía como uma pedra num poço seco. Guardei a carta na gaveta com as outras relíquias, fotos rasgadas, post-its de não te esqueças de mim, mas algo rachar em mim. Decidi visitá-la numa tarde de domingo, quando o céu de Lisboa era de um azul implacável, contrastando com a escuridão dentro de mim. O duplex em Alfama parecia encolhido, as varandas com vasos de manjericão murchos, o ar cheirando a mofo e memórias apodrecidas. Ela abriu a porta devagar, mais magra, os olhos inchados como figos maduros. Entra, filha. O salão estava vazio de festas, só uma mesa com queijos de azeitão e azeitonas de picante, um gesto patético de paz. Sentámo-nos no sofá de veludo gasto, o mesmo onde ela chorara pelo pai. Mãe, porquê? Verdadeiramente. Ela respirou fundo, as mãos tremendo ao servir vinho de colares, encorpado como as verdades que saíam. Eu tinha medo, Marta. Medo de te ver como és, forte, independente, sem precisar de mim. O pai partiu porque eu era fraca, temi que tu partisses porque eu era. Eu. Os 118 eram o meu escudo, uma família alugada para tapar o buraco que tu via em mim. As palavras fluíram, confissões de noites solitárias, de terapias abandonadas em clínicas de Benfica, de um amor maternal torcido pelo narcisismo que herdara da sua própria mãe, uma viúva de guerra que priorizara a honra sobre afeto. Eu ouvia, o coração um tambor de guerra desacelerando. Via-a não como monstro, mas como espelho, eu também construíra fachadas, exclusões autoimpostas para não doer. E agora? Depois de tudo, perguntei, a voz rouca como fado amanhecido. Ela chorou, pegando na minha mão. Agora, consertamos. Juntas. Sem convidados falsos. Ficámos ali horas, desenterrando o passado como arqueólogas em ruínas romanas de Milreu, o divórcio que me marcara aos 10, as festas onde eu era a filha quieta, o exílio que fora o golpe final. Mas a reconciliação era frágil, como vidro de murano rachado. Saía ao anoitecer, prometendo voltar, mas no táxi de regresso a Belém, o dúvida ruía, perdoar era esquecer. Ou só outra camada de negação. Liguei ao João, o ex, num impulso, vamos beber um copo no Bairro Alto. Ele aceitou, e naquela noite, entre copos de ginginha e conversas sobre o que fora, senti um vislumbre de normalidade. Ele beijou-me sob as luzes de neon, e por um momento, o veneno pareceu diluído. Dias depois, o teste veio, um jantar familiar em Oeiras, organizado pela Inês para curar feridas. 20 pessoas, não 118, um número íntimo, vulnerável. Eu fui, o vestido azul como o céu de Sintra sem névoa. A mãe sorria nervosa, servindo cataplana com mãos firmes. Conversas fluíram, risos sobre Sintra, lágrimas sobre verdades expostas. No fim, abracei-a, sentindo o coração dela bater contra o meu, ritmos desalinhados, mas sincronizando devagar. Ainda assim, a sombra da vingança pairava. Eu via nos olhos dela o medo residual, e nos meus, o poder residual. Era um equilíbrio precário, como dançar um fandango na corda bamba sobre o Douro. Mas pela primeira vez, senti a esperança, não a vingança cega, mas a redenção ganha a unhas e dentes. Natal em Lisboa é um bálsamo e uma lâmina,
luzes piscando nas ruas do Chiado como estrelas falsas, o cheiro de rabanadas fritas misturado ao incenso das missas na Sé, e famílias reunidas em mesas que gemem sob o peso de tradição e ressentimentos velados. Este ano, o nosso, o meu e da mãe, era diferente. Não no duplex de Alfama, com convidados alugados, mas no meu teu em Belém, simples e cru, uma árvore de Natal de pinheiro silvestre cortado no Monsanto, enfeitada com bolas de vidro de peniche e luzes LED que tremiam como pulsações nervosas. Eu convidara só nós duas, mais a Ana e o João, 4 almas, o número exato para preencher sem sufocar. A mãe chegou cedo, de jale de lantecida em Trás-os-Montes, carregando uma travessa de bacalhau à brás que cheirava a cebola dourada e saudades. Trouxe o teu favorito, filha. Para compensar todos os natais que estraguei. Os seus olhos, ainda marcados pelas olheiras de meses de insónias pós-vingança, brilhavam com uma humildade nova. Abracei-a na porta, sentindo o calor dela contra o frio dezembroino, e pela primeira vez, não era um abraço de obrigação, mas de escolha. O jantar foi um ritual lento, o João contando anedotas de viagens pelo Algarve, a Ana partilhando histórias de pacientes que vingavam, com arte-terapia, desenhos que curavam mais que palavras. A mãe ouvia, rindo baixinho, mas quando veio o momento das confissões, uma tradição que eu impus, como um brinde forçado, o ar pesou. Eu fui uma mãe medíocre, disse ela, o garfo parado sobre o prato. Excluí-te porque via em ti o que eu não era, coragem. Os 118 eram o meu teatro, para fingir que controlava o guião. Perdoa-me, Marta. Não por piedade, mas porque mereces paz. Eu engoli o nó na garganta, o vinho do Porto a queimar como verdade. Perdão não apaga, mãe. Mas constrói em cima. Eu vinguei-me para doer, mas doeu-me mais a mim. Agora, escolho-te, não a fachada, mas a mulher partida. Lágrimas caíram, misturando-se ao molho do bacalhau, e o João apertou a minha mão sob a mesa, um gesto silencioso de âncora. A noite prosseguiu com um fado suave nos giradiscos, Carminho cantando Por Mais Que Doa, e dançámos na sala apertada, passos desajeitados que riam das nossas imperfeições. A mãe e eu, de mãos dadas, girando como em bailes de aldeia no Ribatejo, sentindo as cicatrizes como texturas, não abismos. Quando os convidados partiram, ficámos a desmontar a mesa, pratos empilhados como camadas de passado. Obrigada por voltares, disse ela, lavando a louça na pia de cerâmica lascada. Não voltei, corrigi, secando um copo. Fiquei. Sempre estive. Os meses seguintes foram de reconstrução paciente, como restaurar azulejos partidos num palácio de Mafra. Terapias conjuntas com a Ana, caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, onde contávamos histórias sem filtros, as dela de juventude em Coimbra, sonhando com atrizes de fado, as minhas de noites sozinhas, desenhando vinganças em cadernos de esboços. A família alargada aproximou-se devagar, a Inês mandou flores de faro, o tio Zé um pedido de desculpas em forma de queijo Beniza. Não era perfeito, discussões eclodiam, velhas feridas reabriam como cascas de marisco mal cozidas. Mas o amor, agora, era real, gaiato, lógico, sem 118 máscaras. Numa tarde de primavera, sob as laranjeiras de Alfama em flores, enterrei as cartas de vingança no jardim, não como segredo, mas como ritual. A mãe ajudou, as mãos sujas de terra, rindo do absurdo. Como o veneno de Sintra, brincou. Enterrado, mas fertilizante. E ali, com o perfume cítrico no ar e o fado distante de uma janela vizinha, soube que a verdadeira chocante fora não a minha vingança, mas a redenção, dura como cortiça, mas flexível o suficiente para curvar sem quebrar. Agora, aos 33, caminho por Lisboa com ela ao lado, não como filha excluída, mas como igual. O Tejo flui indiferente, mas nós fluímos juntas. E se um dia o passado sussurrar, responderei com silêncio, porque o melhor fado é o não cantado, vivido, em cada passo, em cada abraço que não nega espaço.